Bom, pessoal, então continuando, no vídeo passado, a gente viu que as 69 semanas, elas já se cumpriram quando Tito destruiu Jerusalém e o templo, isso no ano 70. Mas e a 70ª semana, a última semana? Muitos estudiosos, né, do livro de Daniel, das 70 semanas, afirmam que esta última semana, que esta 70ª semana, ela ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Outros acreditam que já aconteceu, que tudo já se cumpriu ali na época de Jesus, né, mas a grande maioria, né, dos cristãos, dos estudiosos da palavra de Deus, daqueles que gostam, que se importam pela palavra de Deus, né, que se importam pelas coisas de Deus, porque nós precisamos nos importar com as coisas de Deus. Né? Tem pessoas que gostam de fazer tanta coisa, de estudar tanta coisa, de conhecer tanta coisa do mundo, mas não se importa com as coisas de Deus. E justamente as coisas de Deus é que são eternas. As coisas de Deus é que vão permanecer. O próprio Deus, o próprio Jesus falou sobre isso. Tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é eterna. Então nós temos que tomar cuidado muitas vezes em buscarmos aquilo que realmente é eterno, aquilo que realmente vai permanecer. Claro que nós temos que fazer as coisas aqui de baixo, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que fazer o melhor, temos que ser o melhor, sermos pessoas de bem, sermos os melhores, fazermos a diferença para que as pessoas vejam que existe um Deus na nossa vida. Então, nós temos que, claro, sermos os melhores engenheiros, temos que ser os melhores médicos, os melhores profissionais, temos que nos capacitar para isto. Por quê? Porque o mundo olha para nós. O mundo olha para nós, então nós temos que dar bom testemunho. Então, por que não, quando a gente se dedicar a uma profissão, por que não se dedicar com todas as forças? Se dedicar para ser o melhor. Isso vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado, porque é Deus que nos capacita, já falamos sobre isso. É Deus que nos capacita, é Deus que nos coloca em evidência, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, um advogado, ele tem que estudar, não é só porque é cristão, vai estudar de qualquer jeito, porque é um trabalho secular, ele vai fazer de qualquer jeito. Não, tem que fazer o melhor, tem que se capacitar, tem que estudar, tem que procurar ser o melhor na sua profissão, porque os outros vão olhar isso na sua vida e é dessa forma que você vai fazer com que essas pessoas se aproximem de você e o nome de Deus seja anunciado. E aí quando você estiver diante dessas pessoas e elas perguntarem por que você é tão bom? E aí você vai falar o seguinte: eu não sou bom. Deus é bom em mim. É Deus que me capacita. É Deus que me adestra. E aí você vai ter uma oportunidade de falar sobre Jesus, de pregar a palavra. Então, quando nós nos dedicarmos à nossa profissão, nós temos que fazer com todas as forças para que as pessoas sejam atraídas através disto também. E aí falta uma semana. Que semana é essa? Que semana é essa que ainda não se cumpriu? Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, das profecias de Daniel, eles dizem que houve uma pausa, né? Houve uma pausa no relógio de Deus. Então, após a 69ª semana, ou seja, após a destruição de Jerusalém, após a destruição ali de Judá, né, os judeus eles foram espalhados para todo mundo, por todo mundo. A diáspora, né, que inclusive o apóstolo Pedro fala sobre isso em uma de suas epístolas, quando Pedro escreve aos dispersos, né, ele está falando sobre isso. Tiago também fala sobre isso. Então, quando foi destruída, Jerusalém foi destruída, os judeus foram dispersos. E Judá, Israel, passou a não existir mais, foi destruído. Então, como a gente vê aqui no livro de Daniel, que a gente leu, que estas 70 semanas, elas foram determinadas para quem? Para o povo de Daniel. E quem é o povo de Daniel?
é o povo judeu, é o povo de Israel. Né? Se a gente lê novamente aqui, capítulo 9, versículo 24, 70 semanas foram fixadas para o teu povo e para a tua cidade santa. Então repara que estas 70 semanas não é para os gentios, não é para aqueles que não são judeus. Essas 70 semanas é para Israel, é para Judá, é para os judeus. Então existe inclusive até um termo, né, que Israel, que Jerusalém é o relógio de Deus, é o relógio espiritual de Deus. Então nós temos que buscar notícias acerca de Jerusalém nos dias de hoje. Temos que buscar notícias acerca dos judeus. Por quê? Porque eles são o relógio de Deus. Tudo que acontece lá tem significado importantíssimo para o mundo todo, principalmente espiritual, né? Porque este povo, que é o povo de Deus, apesar de estar afastado do seu Messias, ainda é o povo de Deus. São os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó é uma aliança eterna, que não vai ser quebrada nunca. Então este povo é o povo de Deus. Então Jerusalém hoje é o relógio de Deus. Então nós temos que olhar para Jerusalém e tudo que acontece por lá, nós temos que procurar saber, para a gente ficar antenado, porque é o relógio de Deus. Então houve uma pausa. A maioria dos estudiosos da palavra de Deus, do livro de Daniel, dizem isto, que houve uma pausa no relógio de Deus. Por quê? Porque Israel deixou de existir. Judá deixou de existir quando foi destruído no ano 70. E quando que Israel voltou a existir? Somente no ano de 1948, quando foi criado o Estado de Israel, né, lá na ONU, depois da Segunda Guerra Mundial. Né, inclusive um brasileiro, Oswaldo Aranha, foi o que deu o voto final, porque estava empatado, né? Se eu não me engano foram 13 votos, mas estavam empatados em 6-6. 6 queriam que Israel se tornasse realmente um Estado e 6 não queriam, estava empatado. E aí um brasileiro, ele deu o voto de desempate. Né? Esse brasileiro, por causa do voto desse brasileiro, foi criado o Estado de Israel em 1949. 1949, do ano 70 até 1949, né, se passaram aí mais de 1.800 anos, Israel não existia como nação. Então, a partir de 1949, é como se o relógio de Deus, que estava parado, voltou a correr, voltou a andar, a partir do ano de 1948, desculpa. Então nós estamos no ano 2020, já se passaram 72 anos, e 72, o número 70 é o número profético, como a gente vê aqui nas 70 semanas, né? A Bíblia fala muito sobre esse número, o número 70. Então o relógio de Deus está correndo novamente. E esta semana, que ainda precisa se cumprir, esta última semana que precisa se cumprir, né, que muitos acreditam que não é uma semana literal, é uma semana simbólica, mas a grande maioria acredita que é uma semana literal, realmente de 7 dias, e cada dia representa um ano, ou seja, 7 anos. Então está faltando 7 anos para se cumprir essas 70 semanas de Daniel. Está se faltando 7 anos. E a grande maioria dos estudiosos cristãos acredita que estes 7 anos eles vão se cumprir na época do governo do anticristo, do antimessias, que vai se levantar durante ou após a grande tribulação. A grande maioria acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, que a igreja não estará aqui, né, durante a grande tribulação. Alguns acreditam que não, que a igreja vai estar aqui ainda, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que a igreja só vai passar por uma parte da grande tribulação, quando a grande tribulação realmente estiver no auge, né, ou seja, 3 anos e meio, metade, né, na metade desses 7 anos, né, quando estiver no auge, a igreja vai ser arrebatada. Então existem 3
três vertentes aí. Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes, ou seja, ela não vai conhecer o anticristo, ela não vai passar pela grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar por metade da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Ela vai conhecer o anticristo, a igreja vai conhecer o anticristo, vai saber quem é, né? Vai ser inclusive perseguida por ele durante 3 anos e meio, mas depois desses 3 anos e meio, Cristo volta e arrebata a igreja. E aqueles que acreditam também que a igreja vai passar pelos 7 anos da grande tribulação, ou seja, vai conhecer o anticristo, vai ser perseguida e vai passar pela tribulação integralmente. São essas 3 vertentes. A grande maioria acredita que vai haver um arrebatamento antes, né? O arrebatamento, que vai retirar a igreja antes, e depois que a igreja for retirada, aí começa a se cumprir a última semana de Daniel. Por que muitos acreditam nisto? Porque realmente Israel, quando foi destruído, deixou de ser nação, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, então não tem como mais essa semana se cumprir enquanto o templo não for reconstruído. Enquanto o templo não for reconstruído, esta semana que está faltando, ela não vai se cumprir. Se a gente for ler novamente aqui Daniel 9, no capítulo 27, eu vou ler o 27, que diz o seguinte: ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Olha só a semana, que muitos acreditam que esta semana é a semana de Daniel, a última semana, né, a 70ª semana que falta se cumprir. Fará durante uma semana e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, durante 3 anos e meio desta última semana, o anticristo vai ser uma pessoa legal, vai ser uma pessoa boa, que vai resolver todos os problemas. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não dá esses detalhes. Tá? Isso é o entendimento da grande maioria dos estudiosos da Bíblia, da palavra de Deus, né? Mas nós não temos um versículo afirmando que vai ser assim. Nós deduzimos através de estudos. Então, este homem, durante 3 anos e meio, ele vai fazer alianças, né? Inclusive vai fazer alianças com os judeus, né? A igreja não vai estar mais aqui, né? Na visão destes estudiosos que assim acreditam, a igreja não vai estar mais aqui, e este homem vai fazer uma aliança com Israel, vai fazer uma aliança com os judeus, ou seja, ele vai resolver todos os problemas, ele vai ser um homem de bastante conhecimento, um grande estrategista militar, né, um grande administrador, né, ele vai fazer alianças, ele vai resolver os problemas, inclusive ele vai trazer a cura do coronavírus, né, ele vai resolver todos os problemas. E aí as pessoas vão achar que este homem, ele é o Messias, principalmente os judeus, porque os judeus esperam o Messias até hoje. Então os árabes também esperam o seu Messias, os budistas também esperam o seu Messias. Então provavelmente ele vai agradar todas as religiões, ele vai unir todas as religiões. Este homem, ele vai resolver todos os problemas, este Messias, durante 3 anos e meio. Mas depois desses 3 anos e meio, ele vai se mostrar quem ele é. E ele vai exigir adoração. Ele vai exigir adoração, inclusive, dos judeus. E os judeus, eles não adoram a ninguém, somente a Deus. Eles aprenderam a lição com o cativeiro. O cativeiro babilônico foi tão duro na vida deles que nunca mais eles levantaram uma estátua. Nunca mais eles levantaram um Deus. Inclusive por este motivo que eles foram levados cativos. Por causa de idolatria, né, e por não guardar lá os sábados, né, não permitir que a terra descansasse, né, mas um dos principais motivos foi a idolatria.
Então os judeus aprenderam a lição. Eles não têm mais ídolos, eles só adoram a Deus. Então eles não vão adorar este homem, e aí este homem vai persegui-los, e a tal ponto de quase aniquilá-los, de quase destruí-los completamente. E aí que Jesus ele volta, Jesus já volta glorificado, a igreja já havia sido arrebatada, Jesus volta com os anjos, volta glorioso, e ele liberta, ele livra Israel. Este é o entendimento. Então esta semana que está faltando se cumprir, ela vai se cumprir durante a grande tribulação. A última semana que está faltando se cumprir, a 70ª semana. Lembrando que isto é o entendimento da maioria dos estudiosos das profecias de Daniel. Eu não posso afirmar que vai ser assim, nós não podemos afirmar literalmente que é assim, porque a Bíblia não nos dá esta afirmação clara. Então eu não posso falar aquilo que a Bíblia não fala, mas eu posso estudar, né, eu posso interpretar e eu posso tirar as minhas conclusões. E a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, chegam a essa conclusão. Mas independente de quem estiver certo e de quem estiver errado, nós temos que nos preparar a todo momento. Nós temos que nos preparar não só para a volta de Cristo, temos que nos preparar também para as tribulações do dia a dia. Porque Paulo fala lá em uma de suas epístolas que justamente para as tribulações é que nós fomos chamados. Pedro também fala sobre isso. Nós já estamos passando por tribulações, né? Quantas pessoas estão morrendo hoje no mundo por causa dessa doença, né? Quantas coisas ruins estão acontecendo. Nós já estamos passando por tribulações. Talvez nós não passemos pela grande tribulação, mas por tribulações já estamos passando. Famílias estão perdendo seus entes queridos. Inclusive tem países onde cristãos já estão passando por grandes tribulações também. Na Síria, no Irã, tem países onde os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo jogados na fogueira, estão sendo queimados vivos. Ou seja, já estão passando por grande tribulação. Então, quer dizer, se nós formos passar ou não, nós temos que estar preparados. Temos que buscar a Deus, nos fortalecer, fazer como Daniel, orar, jejuar, esperar, buscar em Deus a resposta para todas as coisas. Porque independente daquilo que a gente for passar, se a gente estiver com Deus, a gente vai ter forças e a gente vai superar. Assim como Daniel também passou por grande tribulação. Assim também como seus amigos passaram quando foram jogados na fornalha. Deus não tirou eles, não livrou eles da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus foi com ele. Deus entrou com ele. Deus entrou com os amigos de Daniel na fornalha. Então, muitas vezes, Deus não nos livra da grande tribulação. Ele passa com a gente. Ele nos fortalece. Ele se faz presente para que a gente possa vencer. Mas se a gente for também arrebatado antes, amém. Se a gente for tirado daqui antes da grande tribulação, amém. Que seja feito conforme a vontade de Deus. Em todo o tempo, nós temos que estar preparados. Preparados para as perseguições. Preparados para as tribulações. Preparados para a volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento. E preparados também porque a gente não sabe todo o mistério e o plano de Deus. A gente faz conjectura, a gente estuda, a gente interpreta, mas assim como Daniel teve dúvidas, o próprio Daniel teve dúvidas, eu já falei sobre isso no outro vídeo. Daniel, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, com todo o dom que ele tinha de revelação, de revelar sonhos, de revelar enigmas, mistérios, Daniel teve dúvidas. Nós também somos passíveis a estas dúvidas. Mas em tudo isto, o Senhor Deus nos fortalece. Amém? Que Deus abençoe, que esse estudo seja uma bênção para a sua vida. Pesquise mais, estude a palavra de Deus, e Deus vai falar grandemente com você. Deus abençoe.